Que tipo de conflito você encontra nessas empresas? Você tá, hoje em dia, e você notou uma diferença desses conflitos ao longo dos anos? Que tipo de conflito pode ter para o público saber, né? Para as pessoas poderem até se identificarem. Ah, isso acontece na minha empresa, isso aconteceu com um conhecido meu, eu trabalhei numa empresa onde era família. Quais são os conflitos que envolvem e você é chamado, né, para poder colaborar e ajudar na resolução? Tá, as pessoas confundem muito, né, Márcia? A pergunta é interessante, porque assim, as pessoas confundem muito feedback, o que eu acho da pessoa, o que a pessoa acha de mim, elas levam muito para o campo pessoal, geral. As pessoas têm muita dificuldade de entender que quando recebem um feedback do seu gestor, do seu líder, é algo para melhorar o seu trabalho, não é um feedback para a pessoa, é para o trabalho que a pessoa está fazendo. Então, a primeira coisa que acontece, respondendo bem objetivamente a sua pergunta, é que a maior parte dos conflitos é por uma enorme falta de autoconhecimento, das pessoas acharem que quando alguém está falando comigo, me dá algum feedback, algum limite, ou fala alguma coisa sobre o meu trabalho, ela está falando sobre a minha pessoa. E aí eu começo a criar uma barreira, um muro em relação àquela pessoa. Eu começo a não falar bem com aquela pessoa, eu evito de cumprimentar, eu vou começar a fazer fofoca dessa pessoa, eu vou começar a dizer, pô, fulano é assim, fulano é assado, tá? E aí a pessoa começa a aumentar isso, sempre achando, e esse é o ponto, que o problema do meu conflito, a causa é o outro ou a outra. E aí a gente vê um grande problema. As pessoas têm muita dificuldade de reconhecer as suas sombras, as suas dificuldades de relacionamento. Todos nós temos. A questão é eu reconhecer e querer cuidar desse meu aspecto. Mas não é isso que acontece. As pessoas se sentem atacadas, ameaçadas, porque elas não aprenderam, a maioria das pessoas, a ouvir, a escutar algo negativo, entre aspas, sobre o meu trabalho. Parece que eu estou sendo atacado, julgado, criticado. Você encontra. Isso aí deve ser um perfil de uma pessoa. Porque numa empresa você deve encontrar várias pessoas com perfis, né, diferentes. Por exemplo, essa pessoa talvez não consiga fazer essa separação que você está falando, ou seja, a pessoa está me fazendo uma crítica objetiva para o trabalho, ela não está falando da minha pessoa interna. Então, essas pessoas, você encontra isso é algo que você encontra em todas as empresas, ou você tem assim, numa empresa, tem o maior número de pessoas que são, vamos dizer assim, autocentradas, de acordo com a liderança. Você tem um líder assim, muito mais incisivo, isso pode gerar nas pessoas um receio, um medo, e aí ficam contidas. Ou eu entendo que não deva ter uma regra, né, assim, né? Mas você deve ter um padrão, né, de boa convivência. Como é que você lida Perfeito. com... Perfeito. Primeiro, a tua pergunta é extremamente interessante. Vamos lá. A liderança, quem está em cima de verdade, aí muitas vezes os sócios, a liderança número um, toda a cultura comportamental parte dessas pessoas, que pode ser uma pessoa ou duas, não é mais do que isso. Quem está na liderança, sociedade da empresa, um sócio, os valores que ele tem são os valores que vão passar para toda a empresa. Esse é o número um. Isso é importante ficar claro em qualquer, não é nem empresa, em qualquer organização, em qualquer família. Você tem a cultura dos pais, pai e mãe. Né? A cultura do casal, que vem às vezes dos seus pais, é o que vai determinar os comportamentos e os valores dos filhos. Empresa é a mesma coisa. Ou seja, vamos lá, se um líder é um líder que sabe escutar, que é humano, que foca no resultado, você vai ter uma empresa onde a equipe, do ponto de vista psicológico, eles vão se sentir mais seguros em poder dar ideia, em poder dar sugestão, em poder falar, porque eles não vão ter medo de ser julgados. Só que é exatamente o oposto que acontece. Quando você fala em regra, é claro, não existe uma regra, mas existe um padrão sim. E aí você vai entender do que eu estou falando. Claro que existe um padrão. Qual é o padrão? A maioria dos líderes, inclusive,
dos executivos vieram de famílias disfuncionais. O que quer dizer famílias disfuncionais? São famílias que não cuidaram das questões afetivas, limite, muitas vezes ou porque criticaram e cobraram excessivamente, ou deixaram a pessoa de forma muito indiferente. Seja de um lado ou do outro, todas essas pessoas foram para as empresas, elas estão nas empresas. E aí, quando você encontra um líder, um gestor, que ele é mais controlador, que ele é mais crítico, que ele é mais agressivo, aquela pessoa, naturalmente, ela vai ficar com medo, porque ela já vem com essa estrutura psicológica da sua família. E aí esse líder vai reforçar um aspecto dessa pessoa, em vez de ajudar essa pessoa a crescer, esse líder vai ajudar essa pessoa a ficar estagnada e paralisada. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu gosto de exemplo, e eu vou falar de um empresário. Estou falando de um empresário que eu atendi toda a empresa dele, a liderança, dois irmãos, né, que começaram desde cedo a trabalhar com com o pai deles. Qual é o ponto? Os dois sempre foram muito cobrados, criticados pelo pai. Então, eles com 13, 14, 15 anos de idade já começaram a trabalhar com o pai deles. Tá. Bom, o pai acabou se afastando, eles seguiram na sua empresa, e eu vou falar de um especificamente, um deles dois, que foi sempre muito cobrado, era o mais velho, muito cobrado pelo pai, muita crítica, muito julgamento. Ele cresce, se torna um sócio, um líder de uma empresa aí de 300 funcionários, e ele começa a trabalhar com os dois irmãos, que tinham um problema de conflito entre eles, e esse irmão... Ele fica muito alterado, muito nervoso quando as pessoas não cumprem o que combinam com ele, ou o que combinavam com ele. Ele ficava extremamente afetado, um estresse altíssimo. E aí eu perguntei, por que você fica assim? Quando combinam comigo, tem que cumprir, porque eu aprendi isso com meu pai, ok? Então, ele aprendeu dessa forma, ele era extremamente exigente com ele, muito exigente com ele mesmo, muito forte, e, consequentemente, ele era assim com a sua equipe de liderança. Qual era a questão, então? O que acontecia nessa empresa? As pessoas tinham medo de falar. Sempre ele estava envolvido em estresse com as pessoas, porque as pessoas não conseguiam fazer o que ele queria. Ele combinava, a pessoa falava assim, eu vou fazer, não fazia. Só que isso começou a se transformar numa coisa, um sofrimento enorme para ele. E a gente começou a fazer um trabalho com ele, com o irmão, e ele começou a entender que ele precisava não levar isso tão a sério demais, a ponto de ele ficar no estado que ele ficava.